Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Papo Quadrinheiro, Guerra dos Roteiristas. Para quem não conhece a gente, nós somos os quadrinheiros, temos aí um blog, quadrinheiros.com, temos também um canal no YouTube, YouTube/Os Quadrinheiros. A gente também está lá no Instagram, está lá no Facebook. E a gente aqui no podcast está resgatando uma série que a gente fez originalmente no canal do YouTube, que era a Guerra dos Roteiristas, em que a gente botava 2 roteiristas para brigar, para ver quem ganha. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar de 2 caras monstros, que é o Brian Michael Bendis e o Jonathan Hickman. Mas antes de começar, eu vou me apresentar e a gente vai fazer uma rodada aqui com a galera que está presente no podcast. Então, eu sou o Picareta Psíquico e o Brian Michael Bendis salvou a Marvel. É o Bruno Andreotti, Nerd Bully, e o Jonathan Hickman foi o cara que melhor entendeu os X-Men depois do Chris Claremont. Eu sou o John Holland e olha, posso garantir que os Vingadores do Hickman são muito superiores aos do Bendis. Eu sou o Góis Murdock e tudo bem, diz com vocês? Já que você começou com essa, então... Não, já que você estragou totalmente a sequência de falas, já começa aí contando aí. Quem que você vai falar aí? Cara, eu vou começar aqui abordando um pouquinho da biografia desse careca maravilhoso que é o Brian Bendis, né, cara? Ele nasceu em 18 de agosto, né, de 67. Hoje ele tem 52 anos. E assim, ele é um americano, né, escritor de quadrinhos e tal, ficou muito famoso aí na Marvel, né? E ele também já ganhou 5 Eisners, né? Com histórias autorais e também as histórias da Marvel que ele fez. Ele nasceu em Clifford, Ohio, né? E assim, ele sempre foi um cara que foi rebelde contra uma educação religiosa, mas ele frequentou, né? Esse tipo de educação, né? Na Academia Hebraica de Cleveland, que é uma escola religiosa ortodoxa para meninos, né? E aí o que ocorre? Ele, desde novo, ele gostava dessa parada de histórias em quadrinhos e tudo, né? Então, assim, desde os 13 anos, ele gostava já de fazer quadrinho. Pra quem não sabe, além de escrever, o Bendis, ele também desenha, né? E aí ele começou a brincar com algumas histórias quando ele tinha 13 anos. E aí ele usava muito personagens da Marvel, né? Que ele gostava bastante. E aí uma que ficou bem famosa, assim, que é o Justiceiro com o Capitão América, né? Ele gostava de pegar os dois e fazer um versus entre ele, criar histórias e tudo. E aí o que acontece? Aos 19 anos, o Bendis, ele já estudava no Instituto de Arte de Cleveland, né? E aí, enquanto ele trabalhava, ele também, enquanto ele estava estudando, ele trabalhava em uma loja de quadrinhos, né? Inclusive, nessa loja, ele acabou também vendendo alguns de seus primeiros trabalhos que ele fazia, né? Ele era muito disso, né? Além dele ser escritor, ele desenhando, ele fazia seus trabalhos e vendia, assim, para revistas e jornais locais, assim, né? Também fazia trabalhos de caricatura e tudo mais. Mas o que acontece? Os trampos do Bendis começaram a assim, ganhar mais relevância quando ele começou a trabalhar na Caliber Comics, né? Lá por volta de 93, né? 1993. A Caliber, ela era um tipo de editora assim, de histórias autorais e que tinha muito essa pegada de histórias investigativas e tudo, né? Porque lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, né? Assim, a gente tem a Marvel, tem a DC, mas assim, tem uma porrada de outras editoras que tem trabalhos muito bons, né? E a Caliber tava nessa seada aí, né? E assim, lá na Caliber, o Bendis conheceu muitos artistas, né, do meio dos quadrinhos. E aí, as primeiras histórias que ele começou a trabalhar dentro da Caliber Comics foi de crime e investigação, né? Que são temas que ele sempre gostou de escrever, né? De tratar. E aí, ele trabalharia em alguns personagens depois na Marvel, nessa temática sempre no ar e tudo. Ele é conhecido por fazer histórias de crime, né? Ele se especializou nisso, sim, e tal. Então, desde o começo ele já fazia esse tipo de trabalho. Você nota isso muito forte já nos primeiros trabalhos dele. E é o que acontece, lá pra 96, o Bendis, ele vai pra Image, né? A Image Comics, que é a casa do Spawn, né? O Soldado do Inferno. Ele começou lá na Image Comics, né? Que é uma grande editora de histórias também que rivalizou muito com a Marvel, né? E tudo. E aí ele também deu, na Image, o Bendis deu continuidade a alguns trabalhos que ele já fazia na Caliber e começou outros, né? E lá ele ainda ganha mais destaque, né, dentro da Image, escrevendo história como, por exemplo, o Powers, né, que é sobre super-heróis, investigação no ar, é bem interessante. E com essa história aí, Powers, ele chegou até a ganhar o Eisner de melhor nova série, né? Foi bem interessante.
Mas só para pontuar um negócio rapidinho, né? Quem destacou, quem viu o potencial do Bendis na Image foi o Todd McFarlane, que antes do Powers, ele chamou o Bendis para fazer aquele Sam e Twitch, que são 2 personagens coadjuvantes, né, do Spawn. O Bendis fez 20 edições desses coadjuvantes e depois ele também pegou um spin-off do Spawn que chama Hell Spawn, e foi a partir desses 2 trabalhos, né, que já na onda do sucesso do Spawn, que ele começou a ganhar um pouco mais de destaque, a liberdade para fazer o Powers também, que inclusive, não sei se vocês lembram, virou série, né, foi produzida pela Sony, teve 2 temporadas, inclusive. De 2015 essa série, foi mesmo. É verdade, então. E aí o que acontece? Aí em 2000, o Bendis ele entra pra Marvel, né? Por recomendação do Joey Quesada, né? Que era o editor-chefe na época, que recomendou o Bendis pro presidente da Marvel. E ele começou a fazer as histórias, né? Escrevendo primeiro as histórias do Homem-Aranha e tudo mais. E é interessante porque na juventude dele, lá quando ele tinha seus 19 e pouquinho e tal, ele tentou, né, para algumas editoras e tudo, só que não deu certo. E aí, finalmente, nos anos 2000, ele entra pra Marvel, né? Uma grande editora aí que vai se desenvolvendo. Bom, então, que nem isso que você está falando, que ele entrou na Marvel, ele entrou para fazer aquela linha Ultimate, né? Ele fazia o Homem-Aranha da linha Ultimate, que foi um sucesso total, assim, porque foi uma releitura, é como se começasse do zero o personagem, só que nos anos 2000, e aquilo, assim, teve uma aceitação muito grande do público. Sim, exatamente. E outra coisa também, o Bendis, ele escreveu Alias, né? Que conta a história da Jessica Jones, que ganhou série e tudo mais, né? Essa história ficou muito emblemática dentro da Marvel, né? E ele também escreveu Demolidor ali, um pouco junto na época que ele estava fazendo Alias, mas ele fez muita coisa na Marvel, né? Ele escreveu os Vingadores, ele reformulou todos os Vingadores, assim, ele foi, inclusive os X-Men, ele fez coisas, né? Ele foi, na verdade, avançando vários grupos de heróis da Marvel, por causa de uma questão lá que a Marvel tinha vendido os direitos do Homem-Aranha, dos X-Men e tal. Então, eles estavam precisando renovar um pouco o que eles estavam produzindo em quadrinhos, porque o quadrinho estava muito travado por causa dos direitos que eles tinham vendido, e aí eles pegaram e viraram a mesa, assim, pegaram os personagens que eles não tinham vendido e jogaram para frente, para a linha de frente da editora, e foi o Bendis que fez esse processo todo, assim, de catar todos esses personagens e trazer para primeiro plano, né? Ele começou a fazer sucesso, e uma das coisas que mais chamou a atenção logo de cara, né, quando as pessoas começaram a prestar atenção nele, foi a questão dos diálogos, né? Então, assim, o Bendis, ele é reconhecido por isso, né? Por ter os diálogos são muito dinâmicos, tem gente que acha que ele é um pouco verborrágico, e de fato, às vezes algumas HQs, elas, eu acho que são mesmo, só que é meio que um diálogo, tenho sempre a impressão que é um diálogo meio televisivo, né, porque às vezes parece que é um pouco demais para um quadrinho, mas eu sempre olho aquilo e falo, mas se eu estivesse assistindo isso, já estaria pronto, né, que é muito mais um diálogo para ser falado do que às vezes para ser lido, e ele é muito influenciado por um dramaturgo americano chamado David Mamet, né? Ele tem o Mamet, ele tem um livro chamado The Three Uses of the Knife, acho que tem tradução, né? Os 3 usos da faca, que ele comenta algumas coisas, e ele é muito influenciado por esse dramaturgo, por essas questões. Ele trabalha bastante a questão do diálogo, que é uma coisa muito difícil de fazer, né, de maneira geral em roteiro, né? Por quê? Porque é aquela coisa, às vezes você vê as pessoas explicando uma coisa para o outro, né, que não tem, 2 policiais, o cara começa a falar assim, você viu o cara, o assalto, ele está sobre, sei lá, sobre a lei tal, que são coisas que, os caras já sabem, né, é muito difícil você passar informação para o leitor ou para o espectador, sem parecer que aquele diálogo fique didático e parecer uma coisa natural, né, para as pessoas, e o Bendis faz isso muito bem, né? Acho que esse é um destaque dele. Eu acho interessante como ele trabalha os diálogos, assim. Eu, pelo menos, gosto. Uma coisa que eu acho bacana é que ele dá aquela coisa bem de rua, assim, sabe? Você imagina aquilo acontecendo nas ruas, E aí uma ele certa ficou gíria, quase sabe? Eu acho 20 anos na interessante isso. Marvel, fazendo uma coisa, e aí, recentemente, há pouco tempo, ele saiu da Marvel e agora ele tá na DC, fazendo Superman, que foi uma coisa que todo mundo ficou numa expectativa muito grande quando ele foi, e ele também tá escrevendo a Legião dos Super-Heróis, além de ter uma outra personagem que ele criou lá para DC.
E pra você ver, ele ganhou um contrato de ele exclusividade com a DC, né, tinha cara? cacife naquele momento, ele tinha incrível muito isso. cacife para fazer isso. Bom, e chega de falar do Bendis agora, quem que vai falar agora do Jonathan Hickman? E bom, eu vou falar um pouco sobre o Jonathan Hickman, que também é um escritor norte-americano. Ele tem 47 anos, ele é da Carolina do Sul. E, cara, a trajetória dele eu considero uma coisa meio de guerra, sabe, até. Porque ele demorou um pouco pra entrar nas histórias em quadrinhos. Na verdade, o Jonathan Hickman, ele começou desenhando algumas coisas assim, mas coisas muito pontuais, sabe? Tipo, alguns desenhos pra Image, de histórias da Image. Ele fez capa pra quadrinho do Garfienes. Ele foi fazendo esses trabalhos minúsculos de desenho. Mas ainda assim, o ritmo dele não era muito grande, sabe? Era mais ou menos ali uns trabalhinhos pra ele sobreviver, digamos assim. Mas ele foi fazendo pontualmente e teve um momento em que ele teve a oportunidade de escrever um quadrinho pra editora Top Cow, que na verdade é uma revista que essa editora tem, chamada Pilot Season, que é uma revista anual da editora, ele só publica uma vez ao ano. E aí ele publicou ali, escreveu o quadrinho, ele curtiu muito a experiência, mas ainda assim não foi assim tudo que ele queria, porque não teve espaço, não teve revistas muito longas, né? Que essa é uma característica do Hickman, que eu vou retomar mais pra frente. Ele escreve muita coisa, ele vai muito longe nas revistas. Mas depois de fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali como desenho, ele também acabou fazendo pra Marvel alguns desenhos, umas coisas. E olha só que engraçado, um cara dentro da Marvel enxergou o talento dele pra escrever, chamado Brian Michael Bendis. Exatamente, muito bom. Muito bom. O Bendis... Olha só, hein? O Bendis enxergou ele dentro da Marvel, e aí eles começaram a escrever juntos um quadrinho chamado Secret Warriors, como uma coisa como Guerreiros Secretos, algo assim, ali em 2009. E dali em diante, o Hickman, ele foi um cara meio tímido na indústria, né? Ele foi aparecendo aos poucos na indústria de quadrinhos, porque o nome do Hickman, pelo menos eu tenho a impressão que estourou de vez agora com os X-Men só. Mas até aí ele foi fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, fez uma série da S.H.I.E.L.D., depois de escrever esse Secret Warriors com o Bendis, mas aí já escrevendo sozinho. E nesse momento da carreira ele já parou de desenhar, ele só escrevia, ele viu que era o que ele curtia mesmo, que ele queria fazer. E ele seguiu na Marvel, foi fazendo alguns quadrinhos, até que caiu na mão dele o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico do Hickman talvez seja a última fase realmente interessante do Quarteto Fantástico. Teve uma do Mark Waid também recentemente, só que a do Hickman foi uma coisa que marcou muito. Ali o Hickman ele estabeleceu uma coisa que ele trabalha dali pra frente bastante nos quadrinhos dele, que é o quê? Ele consegue pegar conceitos científicos, assim, aquela coisa meio hard science mesmo, sabe? E colocar nas HQs de forma simplificada para o público conseguir entender e tornar isso parte da história de uma forma orgânica. E o Quarteto Fantástico dele é muito famoso, é muito elogiado, é um puta HQ legal. E isso deu, assim, um certo respeito pro Jonathan Hickman dentro da Marvel. A fase dele foi tão aclamada, a galera gostou tanto, que mais ou menos nessa época ali, bom, 2 anos depois que ele terminou a fase, né, ele terminou o Quarteto em 2011. Ali em 2013, a Marvel começou aquela iniciativa do Marvel Now, que era uma reformulação, tanto, digamos, visual, estética, né, quanto dos personagens da Marvel, e atualizando, alguns personagens mudaram, e eles foram levando mais ou menos como um reboot, né, e deram na mão do Hickman para escrever Os Vingadores. Os Vingadores do Hickman, cara, eu adoro, assim, eu sou super fã, isso particularmente, na crítica também foi super elogiado. Os Vingadores dele, cara, é aquela coisa também, ficção científica hard, ele explora o universo Marvel pra caramba, ele coloca os Illuminati, um conflito entre os Vingadores, e isso, sabe, foi muito interessante. Ele pegou os Vingadores da mão do Bendis. Ele pegou vários elementos que o Bendis introduziu nos Vingadores, e aí ele deu um upgrade, assim, ele jogou para um nível muito mais amplo. Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, o Bendis criou uma base, e aí, quando ele pega os Vingadores, ele usa várias coisas. O Illuminati, por exemplo, é uma das coisas que o Bendis criou que ele usou, né? Sim, e assim, é muito bem estabelecido, né, a forma que ele faz isso. E uma coisa que eu gosto muito é como o Hickman, ele insere alguns conceitos filosóficos e de discussão dentro das HQs, assim. Nessa fase dos Vingadores, o principal briga entre os heróis vai ser assim, tem um universo vindo colidir com o universo Marvel original, e os heróis precisam decidir, a gente destrói o outro universo pela sobrevivência do nosso ou não?
E, cara, isso racha os Vingadores, racha os Illuminati. Só que dessa vez, assim como aconteceu, acho que na Guerra Civil, que aquilo fazia bastante sentido, aquela briga ideológica, novamente faz bastante sentido aqui. Você vê alguns personagens como o Pantera Negra se posicionando a favor do povo de Wakanda, você vê o Namor também agindo da mesma forma pelo povo dele. Então ele pega esses personagens, tem características muito fortes, personalidades muito fortes, e acaba, assim, levando isso ao máximo numa briga ideológica, filosófica, que ele me ganha, sabe? É nesse ponto que eu acho que ele tá incrível. E assim, antes de falar um pouquinho dos trabalhos dele na Image, queria citar rapidamente os X-Men dele, que foi fenomenal, assim. Não vai citar rapidamente, que depois a gente vai voltar a falar nisso. Não, com certeza. Isso aqui vai render, até porque eu quero bater nos X-Men do Bendis, é só falar do Rick. Mas ele escreveu os X-Men, cara, duas revistas em paralelo, assim como ele fez com os Vingadores, eu não sei se eu citei, mas ele escreveu em paralelo os Vingadores e os Novos Vingadores, e as revistas se intercalavam. Com os X-Men é a mesma coisa, ele escreveu 2 revistas e elas se intercalam. Cara, como o Nerd Bully citou no início, é o cara que melhor escreveu, depois do Chris Claremont, né? Mas eu acho que é um problema dessa peça. Eu tô gostando muito do que ele tá fazendo com os X-Men agora, mas eu acho que já é um problema, não sei se tanto dele, mas mais de uma política editorial da Marvel, que assim, cara, é muito chato. Assim, você vê uma história e depois na verdade você vai acompanhando no título principal flashes do que estão acontecendo nas outras histórias, assim, puta, eu não tenho saco e nem quero ficar acompanhando 200 revistas, sabe? Isso que eu sinto falta, assim, de pegar um título e acompanhar, porque o que a gente tá vendo até agora é isso, assim, você vê, são flashes importantes, são momentos definidores daquela trajetória dos X-Men, de toda a parte mutante ali da Marvel, mas, cara, é muito chato isso. Já tá me cansando um pouco, né? Sim. Eu entendo, eu ia até citar isso. Tem gente que realmente não curte, assim. Eu vejo um ponto nisso, porque eu tenho a impressão que o Hickman é um cara que gosta de escrever histórias muito longas, sabe? E às vezes, se ele fosse fazer em uma revista só, poderia demorar. Talvez esse formato dele funcione melhor em encadernados, né? Seja o cara que funciona melhor ali em formatos já fechados. Mas o ponto nem é esse. O ponto é que, assim, ele fica pulverizado, né? As coisas que estão rolando nos X-Men fica pulverizado em outros títulos, e muitos títulos não é ele que escreve, né? Sim. Isso aí soa mais como uma jogada editorial mesmo, né? Pra obrigar você a comprar outros títulos, né? Eu acho que isso foi melhor trabalhado nos Vingadores, particularmente. São só as 2 revistas ali, ele consegue levar sozinho muito bem, sabe? Você lê as 2, você compreende tranquilamente. E, bom, pra citar aqui rapidinho, quando eu falo do Hickman, eu me empolgo também. O Hickman, essa fase dele dos Vingadores, cara, culminou nas Guerras Secretas, né? Nas últimas Guerras Secretas que tiveram, que por muitos, assim, é considerado a melhor mega saga da Marvel depois de Guerra Civil, né? Realmente é muito interessante, ele trabalha vários conceitos, vários personagens e cria ali uma mega saga digna do universo Marvel. E, além da Marvel, ele também fez vários trabalhos muito famosos pra Image, cara. Ele fez o Project Manhattan, que tá saindo no Brasil. Tem aquele East of West também, que é um western meio cyberpunk, assim, com tecnologia. Ele tem um quadrinho chamado Pax Americana. Que o velho quadrinheiro adora. Eu só falei pra... Eu só soltei a brecha pro Nerd Bully falar do velho quadrinheiro. Mas, enfim, ele tem o Black Monday Murders, tá saindo, que também é muito foda. E, enfim, depois, quando eu puder voltar aqui, eu vou falar mais sobre esses detalhes do Hickman, que é um dos escritores favoritos. E leia Hickman, porque o cara é sensacional. O Pax Romana, que é um HQ que o velho quadrinho adora, e aí uma vez a gente tava, acho que na Martins Fontes, tava lá na... Não, é na Martins Fontes mesmo. A gente tava lá no lançamento do livro do Guerra Civil. Que perguntaram qual que era o melhor quadrinho, né? Que ele achava, o melhor quadrinho de sempre. Ele disse que era esse, aí eu fiquei curioso, falei, não, você me empresta, né? Aí o cara me emprestou, e eu não lembro agora quem que escreve o prefácio, mas no prefácio, cara, eu não lembro quem que escreve, mas diz que coloca o Hickman como se fosse o novo Alan Moore, né? E aí, desse jeito, assim, o Hickman é o novo Alan Moore e tal. E na hora que eu li o prefácio, eu falei, puta, cara, deve ser isso aqui vai ser foda. E eu li e falei, mano, que é isso? Eu não achei nada demais. Ainda mais depois que você lê. Veja, o cara lá, o velho cara falou, o melhor HQ que eu li. Eu falei, deve ser um HQ foda. Você abre pra ler o prefácio, o cara fala, o novo Alan Moore. Eu falei, agora vai ser foda pra caralho. Agora vai. Muita expectativa.
Então, de tudo que eu li, lógico, né? Esses dois caras, não dá para ler tudo. Então, assim, eu li algumas coisas, tanto do Hickman quanto do Bendis, né? Assim, de tudo que eu li do Bendis, o apanhado geral que eu faço é assim, o Bendis é a atmosfera, digamos assim, que ele mais se dá bem é uma coisa mais urbana, meio, né, heróis que a gente podia chamar street level, né, que são heróis tipo um nível baixo de poder e coisa sempre flertando com uma coisa mais da criminalidade, uma coisa mais urbana. E o Hickman, ele se dá muito melhor numa escala mais cósmica, né, ou numa escala que tem uns heróis um pouco mais overpowered, digamos assim. Eu sinto a mesma coisa, assim, eu tenho um problema, mais ou menos, com o Bendis, assim, eu gosto, acho que a única coisa do Bendis que eu realmente gosto muito demais é o Demolidor dele, o Alias também eu gosto bastante, mas o Demolidor dele eu acho sensacional, assim, eu lembro que eu li o primeiro, eu não gostei, eu falei, caralho, o Bendis errou de novo, até com o Demolidor, que é o meu super-herói favorito, e aí, quando eu li, eu li o segundo, eu falei, porra, isso aqui é foda, eu li o terceiro, eu falei, pô, isso aqui é foda, e hoje é a minha fase favorita do Demolidor, a dele. Mas assim, eu tenho muito problema, por exemplo, os Vingadores dele com essas revistas. Não que elas são ruins, elas são boas histórias. Mas é que não me prende, porque eu não sei, às vezes elas me parecem um pouco vazias, sabe? Pode ser até uma visão pessoal minha, mas eu tenho a impressão que as histórias dele muitas vezes são muito vazias, muitas vezes é aquela coisa do herói que vai pegar o bandido, o vilão, aquela coisa já muito tradicional, que talvez eu já esteja meio esgotado de ler. O Bendis, ele faz isso bem. Não tô falando que ele faz mal, mas não é o suficiente pra me prender como o Hickman faz, por exemplo, com o dilema que ele colocou nos Vingadores, entendeu? Eu não sei, eu acho que os dois, eles têm algumas características que são parecidas. Por exemplo, o Bendis, ele gosta de usar alguns elementos gráficos nas histórias para diferenciar, por exemplo, o tempo, e aí ele faz isso fazendo, digamos assim, uma alusão as eras diferentes dos quadrinhos. Então, por exemplo, na fase do Demolidor tem lá um momento em que ele aparece um vilão que é do passado, do Demolidor, que ele mostra em flashback, mas com uma arte que tem aqueles pontos, muito assim, bom. como se fosse uma impressão antiga, né? Uma impressão dos quadrinhos de antes dos anos 60 e tal. E esse tipo de coisa, que assim, ele usa a linguagem gráfica como um elemento da narrativa, o Hickman também faz, porque o Hickman também é designer, também é desenhista, né? Então é interessante que os dois têm essa mesma característica, os dois desenhavam antes de escrever e portanto, tem uma leitura, tem uma compreensão do design da revista junto com o texto, e aí eles inserem elementos. O Hickman é cheio de fazer gráfico, de fazer símbolos que significam até meio repetitivo coisas. Já, né? A hora que ele dele, fazer muita coisa, fica igual, vai ficando igual, né? Você já viu isso em todos os quadrinhos que ele fez. Mas ele usa muito esses elementos gráficos e eu acho que isso agrega, assim, isso amplia, né, a potência que tem o quadrinho. Então, claro que assim, eu acho que ele usa isso, o Bendis usa isso menos nos Vingadores e mais no Demolidor, por exemplo. Isso aí, Maurício, que você comentou, esses méritos aí, eu acho que também tem muito a ver de uma capacidade tanto do Bendis quanto do Hickman, que eles também, além disso, eles desenham, né? Hoje eles ficam mais na parte de escrever, né? Mas no começo da carreira eles desenhavam bastante, né? As próprias histórias, né? Então acho que isso dá uma outra cabeça pro cara pensar a narrativa, como ele vai expor o personagem, até uma coisa mais cinematográfica, né? Eu acho que eles dois trouxeram muito essa pegada cinematográfica pros quadrinhos, que também culminou muito nos cinemas, né? Tanto que o Bendis, por exemplo, ele foi um dos criadores do Miles Morales, né? O novo Homem-Aranha, que até ganhou animação, tudo. E ele também fez o Era de Ultron, né? Os Vingadores Era de Ultron e tudo, que ganhou o filme. Então, é legal isso aí. Uma coisa que o Maurício ressaltou sobre o Demolidor e tudo, que é interessante, essa questão estética que ele resgata dos quadrinhos mais antigos, você consegue perceber mesmo esse domínio do Bendis nessa questão, até que o Bruno citou dos diálogos, que é meio contraditório nesse caso, e da linguagem de quadrinhos, que ele faz uma história do Demolidor inteira sem diálogo nenhum texto, sabe? É só desenho, é um quadrinho mudo, digamos assim. E, cara, realmente, assim, ele consegue passar a mensagem, é uma boa história, é muito interessante, o ritmo ele consegue manter de uma forma... Eu achei a melhor história do primeiro volume, inclusive, e é muito interessante. O Hickman, ele tem esse ponto que você citou dos gráficos, isso é muito legal. Você vê quando ele faz isso, é muito interessante. Você vê lá no Black Monday Murders, você vê nos Vingadores ele fazendo, cria uma identidade visual muito única pros quadrinhos do Jonathan Hickman, que eu gosto pra caramba.
mas eu sinto que já tá começando, sabe, a me enjoar um pouco, porque eu já vi ele fazer várias vezes. Não que é ruim, mas que em algum ponto ali pode ser que me canse de Mas tanto você que tá ele já falando fez. daqueles diagramas que tem? Sim, é que ele tá fazendo meio que a exaustão já, né? Então, não, mas eu queria comentar exatamente isso, cara. Assim, eu acho, assim, no começo, ok, igual, quando eu tava lendo agora do House of X, Power of X, né, Power of X, assim, era legal porque aquilo tava te contextualizando, né, então, assim, você tá numa pegada nova, tal, aí você tem que absorver aquela gama, informação, porque ele não quer colocar aquilo nos diálogos, tal, só que realmente, cara, em determinado momento, aquilo quebra, já enche o saco. Na hora que você vira a página e você vê aquele diagrama, você fala, caralho, meu. De novo, mano. Assim, puta que pariu, meu. É isso que eu falo. Cara Assim, chato. Então, e aí a questão, né? Será que aquilo, tudo bem, em um determinado momento é um recurso, mas será que a partir de um outro ponto também não fica uma preguiça do tipo assim, não, eu não quero ficar trabalhando tudo isso organicamente na história, então eu vou colocar 3 páginas aqui de contexto e você que absorva de qualquer jeito, não é uma preguiça do roteiro? Parece mesmo. E sem contar que, assim, é uma fórmula dele, né? Vira uma fórmula, eu acho que vira um problema em certo ponto também, sabe? A gente já identificou fórmulas, em outros autores. Por exemplo, no próprio Alan Moore, quando ele escreve o Miracle Man e o Monstro do Pântano, são histórias muito parecidas que eu gosto muito, mas se eu visse uma terceira, quarta, quinta vez, ia começar a me encher o saco, que é o caso que tá acontecendo com o Hickman, assim. Mas todos eles têm fórmula, cara. Eu acho que, por exemplo, o Bendis, ele tá agora escrevendo Superman. Eu sei que eu vou dar spoiler aqui, porque o Superman dele não saiu aqui no Brasil tudo, né? Mas eu tenho que dar o spoiler para poder explicar para vocês a fórmula do Bendis. Então, veja, o que ele fez com o Demolidor? Ele fez o Demolidor abrir a identidade secreta dele. E o que ele está fazendo com o Superman? É a mesma coisa. Então, Tristeza, assim, tudo bem que então. Só que no caso do Demolidor, ele foi meio que obrigado a abrir. E no caso do Superman, ele está optando por fazer isso de vontade própria. Mas de qualquer forma, assim, o que você pode fazer com um super-herói, com um personagem? Eles têm fórmulas, né? Quer dizer, ele fala, olha, isso aqui, se eu fizer isso, que eu já fiz com outros personagens, tal, eu tenho todas essas possibilidades narrativas que eu posso trilhar a partir dessa mudança no personagem. Então, eles repetem. Agora, uma coisa que eu queria comentar do Hickman, talvez o cara que comentou lá, o prefácio do Pax Romana, de que ele era novo Alan Moore, tava falando isso porque o cara gosta de escrever um monte de texto junto com o quadrinho, que você tem que ficar lendo 3, 4 páginas de texto corrido para poder entender o quadrinho. Então pode ser isso. Então, e aí... pode ser. E aí, eu acho que a questão do Hickman, né, nos X-Men, que eu falo assim, da questão de como que você... Realmente, né? Você é obrigado a escrever personagens aí com 60, 70 anos de história. O que não foi feito, o que já foi feito, né? É muito difícil você criar uma coisa totalmente nova. E essa grande sacada do Hickman agora nos X-Men foi essa, né? Ele meio que ele fez aquele esquema com a Moira McTaggart, que aí vou dar spoiler também, paciência, que a Moira McTaggart, ela seria uma mutante e ela, digamos assim, ela morre várias vezes. Só que cada vez que ela morre, ela tem consciência da existência anterior dela, plena consciência. Então ela sabe tudo que vai dar errado e tenta agir intencionalmente para que aquilo que ela viu na vida passada não se realize. E cada vez que ela tenta agir, ela consequentemente altera a linha temporal e volta com aquele conhecimento. Então, aí ele conseguiu fazer o quê? Com que todas aquelas histórias que apareciam contraditórias, né, dos X-Men, elas, na verdade, todas aconteceram, só que em vidas diferentes da Moira McTaggart, né? Isso aí foi genial. Isso aí foi genial. Genial. Genial, né? Porque dá uma puta organizada, ele já meio que dá um reboot que ele fala assim, ó, tem mais uma vida. Entendeu? Então, assim, é muito legal que o cara falou assim, beleza, na hora que essa merda... Porque todo mundo que passa pro super-herói é isso. Uma hora você sabe que você vai sair e o negócio vai começar do zero. Ele fala assim, beleza, o próximo cara que tiver que assumir essa zona que eu vou criar, é só ele falar que ela morreu, voltou e vamos embora. Isso segue a vida. Segue a vida. Isso eu achei muito bom. Isso eu gosto bastante, que é essa coisa, assim, do respeito que você tem por aquela tradição que você está se inserindo, né? Que assim, olha, eu sei que eu sou mais um
autor que só tá passando por aqui, mas eu tô sendo tão generoso que eu já tô deixando pro próximo cara a brecha para ele recomeçar da onde ele quiser. Esse é legal mesmo. Nesse sentido até, assim, uma comparação com os dois, eu acho que o Hickman, ele tem essa capacidade inventiva, principalmente com equipes de super-herói. Reparei isso muito com os Vingadores e com os X-Men, de criar um respiro muito grande, né, para histórias de muito tempo. E uma coisa que eu gosto muito, agora muito particular, é o subtexto que ele insere nessas duas revistas. A forma que ele trata a questão política com os X-Men, teve até uma polêmica com o Brasil, né, que ele colocou no quadrinho dos X-Men. Eu acho que isso dá um tom pros quadrinhos do Hickman que eu sempre vejo com um olhar um pouco diferente, sabe? Quando eu vou pegar uma coisa dele pra ler, eu sempre vou já um pouco preparado, assim, e feliz, porque eu curto muito esse estilo. Quem faz esse estilo de quadrinho, né? O Hickman gosta de trabalhar temas complexos, né? Ele gosta de cenários bastante complexos e temas bastante densos, e ele coloca várias coisas. Aquele Black Monday Murders é muito bom. Ele pega várias coisas de economia, de teoria da conspiração ligada à questão econômica, história das crises, do capitalismo. Ele vai pegando várias camadas de coisas reais da história, de teorias da conspiração que obviamente não são reais, mas que são coisas que existem no mundo real, né? São fantasias que existem no mundo real, que as pessoas falam. E ele vai introduzindo tudo aquilo na história e vai dando coerência para a história, assim. Ainda que a história ande a partir de coisas bem banais, como um assassinato, e aí tem um detetive que vai investigar o assassinato e tal, então você segue a história por uma coisa bem comum, assim, bem pequena, mas ele vai colocando essas várias camadas que eu gosto muito também. Eu acho que o trabalho dele é muito, muito rico nesse sentido, né? Sim. E até nesse sentido que você citou, Maurício, dele gostar, né, de fazer conceitos mais complexos, com muita coisa envolvida dentro da história, é que nos X-Men, como o Bruno citou, eu também senti um pouco de problema. Mas quando ele trabalha isso nos Vingadores em duas revistas paralelas, cara, o sentimento que me passou foi que foi necessário ele escrever duas revistas naquela história, entendeu? Aconteceu tanta coisa, ele emaranhou tanto a história que depois pra desenrolar, pra chegar nas Guerras Secretas, ele precisava de muitos números de quadrinho. E se você fosse deixar, sei lá, Rick, mas escreve só uma revista dos Vingadores. Cara, o que tomou, 3, 4 anos ia levar 8 anos, entendeu? Pra ele produzir. É muita coisa. Com certeza, não. Eu acho que ele e também, assim, também a confiança dos caras de dar pra um material, quer dizer, os Vingadores naquele momento, por exemplo, eles tinham chegado num ápice, tanto porque já tinha os filmes, o Bendis tinha trabalhado eles durante alguns anos, reformulado, e já tinha começado os filmes, então, assim, eles realmente estavam num nível, e aí os caras deram um projeto que tinha duas revistas em paralelo. Claro, veja, quem é o editor que não vai querer um cara que propõe a fazer duas revistas em paralelo, que ele vai escrever as duas e que elas vão cruzar, sim, e que o consumidor vai ter que comprar as duas revistas. E depois uma mega saga, hein? Então, depois uma mega saga só para fechar o pacote inteiro. Então, qualquer editor vai querer, cara é um sonho, né? Óbvio. Então, mas de qualquer forma é um trabalho, assim, é interessante a confiança que os caras deram, né, para ele, e como ele entrega mesmo. Mas bom, a gente tá aqui falando só do Hickman, né, coitado do Bendis também. Apesar fala dele. De eu não ser um grande fã do Brian Michael Bendis, cara, eu preciso reconhecer que a forma que ele trabalha histórias urbanas e de máfia, assim, ele interligou. É que, assim, esse universo da Netflix praticamente foi ali cunhado com a ajuda dele, né? Porque exatamente. Das séries, né? Sim, da série de TV. Das 4 séries. Porque tem uma cara muito urbana nessas séries aí que saiu na Netflix, né? Sim, você vê o Alias que ele criou, o Bendis ele fez uma coisa que é muito difícil nos últimos anos, ele criou um personagem, inseriu na Marvel, um personagem que fez sucesso, ganhou uma série recente, assim, ele conseguiu inserir naquele universo um personagem novo. Isso eu acho legal pra caramba. Não, 2, né, porque o Miles Morales, como vocês falaram, verdade. E, mano, aquela animação é sensacional. E outra, o Alias estreou aquele selo lá, acho que foi o Marvel Max, não foi? Isso. Cara, e assim, ele fez, além disso, o Demolidor dele, quem não teve a chance, quem não leu ainda, tenta pegar pra ler, porque é maravilhoso. Ele pega o que o Frank Miller fez e eleva a potência que eu acho que... A um nível de desgraça, né? A um nível de desgraça. Demolidor apanha de um jeito, né, meu? É maravilhoso. E assim, o Bendis, o que eu acho interessante é que ele não é o cara só de escrever quadrinhos. Cara, quando ele virou esse pilar da Marvel, uma coisa que muita gente esquece é que, por exemplo, na Primeira Guerra Civil, o Bendis foi o cara que idealizou o conceito junto com os outros caras da Marvel. Muita gente acha que o Mark Miller chegou e escreveu aquela história do nada. O conceito já tava meio pronto, sabe?
O Bendis já tava ali no meio, já tinha os outros caras envolvidos. O Mark Millar foi o cara escolhido pra fazer os diálogos, fazer o roteiro inteiro em si. Mas a forma que o Bendis ajudou a arquitetar aquilo tudo pra chegar na Guerra Civil, cara, eu acho que nesse ponto, como o Maurício citou, ele é o cara que salvou a Marvel mesmo, assim, nos quadrinhos. O ele Michael estabeleceu... Bendis, ele tem essa coisa muito de ajudar como uma espécie de consultoria, né, pro universo da Marvel. Ele de ajudar em muitos outros títulos. Eu não vou lembrar agora qual foi o site, mas teve um site, meu, que colocou ele como se fosse um Stan Lee dos anos 2000, sabe? Da relevância dele até pra séries na Netflix, pros filmes que iriam sair posteriormente, né, do universo aí. Muito louco isso. O Bendis, ele foi consultor da Marvel Studios, né? Então. Não é pouca coisa. Todo o tempo, exatamente. Por isso que a DC quis tirar ele, né, e pagar um contrato de exclusividade, né? E, aliás, essa é uma prática da DC. Lembra que, em determinado momento, a DC tirou o Kirby da Marvel, né? Então, assim, isso é loucura, né? Isso não é de hoje, né? Que a estratégia da DC para ferrar com a Marvel é o quê? Tirar as cabeças da Marvel e estragar na DC, porque, na boa, eu li o que ele fez com o Superman, não achei nada demais. Eu li recentemente também um outro título que ele escreveu, que é aquele Leviatã, que é um evento que, inclusive, a arte é do Alex Maleev, né? Que é bem legal. Que ele trabalhou com o Maleev no Demolidor, né? Então, assim, são duas coisas que ele tá fazendo agora, mas, cara, você lê e fala assim, tá ok, é legal, mas nem de longe lembra essa coisa que ele tinha na Marvel, né? Eu acho que tem uma coisa aí também, porque que nem, por exemplo, tem muito uma coisa, parece que não pesa, né? Mas eu acho que tem um peso também, aquela coisa afetiva, sabe? Você escrever algo que você tá muito afim é diferente, né? Que nem, por exemplo, o Bendis, ele cresceu lendo histórias da Marvel, ele gostava muito, né? Ele brincava com os personagens dele quando ele começava a escrever pra ele, né? Então, quando ele entra pra Marvel, acho que tem muito mais aquela coisa de carinho, né? De você escrever pra uma coisa que você gosta. Eu acho que quando ele vai pra DC, eu acho que ele não tem tanta intimidade com os personagens dali, sabe? Acho que ele funciona muito melhor na Marvel. Provavelmente, inclusive, que a gente citou a Guerra dos Roteiristas que tinha no YouTube, teve um dos primeiros episódios, a gente fazendo DC versus Marvel, e quem que era o representante da DC? Era o Geoff Johns contra o Bendis, que era da Marvel, que quando a gente gravou aquilo era impensável que o Bendis fosse um dia pra DC. Tem essa questão mesmo do Bendis, mas eu não sei se é exatamente só isso, essa questão da afetividade também. Porque, por exemplo, ele foi pra DC, se eu não me engano, ele meio que exigiu fazer a Legião dos Super-Heróis, sabe? E também não saiu grandes coisas disso. Então, sei lá, acho que ele tem uma afinidade maior, mas eu acho que não é só isso, não. Porque apesar de ele ter uma afinidade maior com a Marvel... Eu acho que influencia um pouquinho, assim, entendeu? Não, acho que ele pode até ter exigido, mas sei lá, saber por quê. Não, mas tem um negócio... Fala, John, fala. Não, vai lá. É que assim, por exemplo, os X-Men dele na Marvel eu acho uma porcaria, cara. Eu li, nossa, não tive coragem de ir até o final, é um saco mesmo. Os Vingadores dele... peraí, não é aquela fase que o Ciclope é um terrorista? Cara, ele escreve coisas nessa fase e coisas não. Por exemplo, ele tem aquele Batalha do Átomo dele, que não tem tanta relação com isso, que eu já acho um saco também. Mas o Bendis tem eu vi uma entrevista dele recente num talk show americano desses aí, e ele estava falando o seguinte, e eu acho que talvez essa seja a razão porque ele resolveu sair da Marvel, uma das razões, né? Ele é judeu, esse cara, e ele nasceu em Cleveland. E o Superman, que é o título que foi entregue para ele, foi criado por 2 moleques judeus de Cleveland. Então, Cleveland, assim, o Superman é uma coisa que ele cresceu ouvindo falar, lendo, envolvido por isso, porque ele estava dentro da casa, digamos assim, da onde nasceu o Superman. E dentro também da comunidade judaica, que foi quem Não, mas se você for ver, assim, praticamente toda a indústria de quadrinho, aquilo é uma tradição, praticamente uma tradição judaica. Quem leu Os Homens do Amanhã, do Gerard Jones, se eu não me engano, o autor, ele mostra exatamente isso, que assim, o nascimento da indústria é uma indústria de judeus dos Estados Unidos naquele tempo. E assim, o Bendis ainda tá recente na DC, né? Foi anunciado que ele ia entrar no final de 2017, que ele começou a trampar em 2018. Acho que ainda tem muita coisa ainda pra ele mostrar, né? Porque você pega a Marvel, mais de 15 anos. Bastante coisa. Ainda tem muita coisa. Puta, Bruno. Tomara que coloque ele no Batman, Bruno, aí você vai ficar feliz, né? Mas se for seguir a lógica, a próxima aquisição vai ser o Hickman. Entendeu?
Nossa, então, cara. no Leviatã, os personagens lá é um grupo de detetives da DC. No Leviatã, o Batman aparece, né? Ele não tem nenhum título, eu acho que não tem, a última vez que eu vi não tinha nenhum título com o Batman, mas olha, apesar disso, eu acho que o Bendis ia se dar muito bem escrevendo o Batman, cara, porque ele tem essa pegada de ser um herói, né, urbano, detetive, né, de detetive e tal. De repente, né, talvez ele até não quis fazer, aí eu estou especulando, né, porque talvez ele saiba que corre o risco dele produzir mais do mesmo. Né? E aí talvez por isso a preferência dele em trabalhar com a Legião, por exemplo, que até agora ele pegou essa história, aparece o Batman, né? Aparece o Questão também, vários detetives e tal, mas não é o título próprio, que eu acho que ia ser uma coisa muito mais legal dar o título, depois agora que o Tobin saiu, dar o título pro Bendis do que pro esqueci o nome agora, sempre esqueço do cara que tá com o título do Batman, que pra mim é um roteirista. O Zack Snyder, né? Não, mas não é o Snyder. Acho que é o James Tynion IV, né? Isso, esse mesmo. Mas eu queria só comentar uma coisa rapidinho, é que, Bruno, na verdade não, você sabe que ele ia estragar, você tá em negação porque você ama muito o Batman, mas ele ia estragar, fica sossegado. Bom, então quem ganha nessa disputa? Ô Maurício, volta aí, fala também outros que eu te cortei, aí pergunta quem ganha, a gente dá nossas opiniões e encerra. Tá. Bom, então e aí, quem ganha nessa disputa? Brian Michael Bendis versus Jonathan Hickman? Olha, eu acho, pra mim eu daria um empate técnico com uma leve... Vai em cima do muro. Talvez o Hickman ganhasse por uns décimos ali. Quem dá mais? Jonathan Hickman, sem dúvida, né, cara? Jonathan Hickman, porra. Eu gosto, o Trabalhador do Bendis é meu favorito, mas pelo amor de Deus, 1, 2 revistas não vai salvar um roteirista, não. É Jonathan Hickman e acabou. Caramba, mano. Eu fico com o Bendis, assim, além dos trabalhos dele que ele fez na Marvel, tem muita coisa autoral, assim, lá nos anos 90 que ele fez, assim, que são bem legais também. Não deu pra falar de tudo, né, aqui, mas fica a recomendação aí também, eu fico com o Bendis. Black Monday Murders pra você, viu, Góis? Obrigado, compre e dá um pra mim. Você é um quadrinheiro, você com certeza tem renda pra isso, eu lhe garanto. Dá pra mim. Ó, eu vou ficar com o Bendis também, porque eu nos anos 90 eu praticamente parei de ler quadrinho de super-herói, porque tinha enchido o saco, eu tava lendo outras coisas, quadrinho da Vertigo, e eu voltei a ler quadrinho de super-herói nos anos 2000 por causa do Bendis, adorei as coisas que ele fez, e voltei a ler mais quadrinhos de super-herói e não parei depois disso. Então, porque ele me resgatou para o mundo dos super-heróis, eu vou votar no Bendis. Acho que é justo, né, o empate. Mesmo eu aqui um pouco extremista, mas eu acho que é justo. Muito bem, muito bem. Bom, então é isso, galera. Ficamos por aqui com esse podcast, essa disputa magistral entre Michael Bendis e Jonathan Hickman. E voltaremos no próximo com alguma outra disputa muito incrível. Uma produção musical.